Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Ficamos um tempinho sem ter vídeo, infelizmente eu não tava conseguindo fazer, porque eu tava terminando uma iniciação científica que eu fiz pela minha faculdade, uma iniciação científica em filosofia, então eu tava sem tempo nenhum, não consegui mesmo. Mas agora vão voltar a ter vídeo semanalmente, já tem algumas resenhas preparadas e alguns outros conteúdos que eu acho que vocês vão gostar bastante. E para a resenha de hoje eu escolhi um livro que se chama Teto para Dois. É um livro que eu particularmente achei que seria uma resenha ruim. Quando eu tava no início desse livro eu pensei, putz, quando eu for gravar o vídeo realmente não vai ser uma resenha tão legal. Mas se não fosse, eu também ia gravar pra falar do livro, né, de qualquer maneira. Mesmo que não fosse uma resenha tão boa. Mas esse livro se superou e a resenha vai ser uma resenha boa. É um livro legal, um livro gostoso de se ler. Não é um livro 10 de 10, mas é um livro muito bom, um livro gostoso de se ler. A autora desse livro se chama Beth O'Leary, ela é inglesa e ela escreveu Teto para Dois durante viagens de trem que ela fazia diariamente. E assim, ela é uma autora muito nova, ela só tem 29 anos. Inclusive, ela publicou um outro livro que se chama A Troca, pela mesma editora, né? E esse livro bombou também, eu acredito que já tenha virado best-seller. Inclusive, eu tava vendo que ele vai virar adaptação de cinema. Não Teto para Dois, mas A Troca, que é o segundo livro dessa autora. Então, acho que pela idade dela, provavelmente ela ainda vai produzir bastante livro, né? Bastante material, então a gente pode esperar futuras obras da autora. Então, vamos para a história desse livro. A história começa com Tiff, que é a protagonista do livro. Ela trabalha em uma editora e ela não ganha muito bem. Ela trabalha muito e não ganha muito bem. E ela estava desesperada procurando por um apartamento, por um lugar para ela ir morar. Por quê? Ela tinha acabado de terminar um relacionamento, inclusive, que é muito tratado no livro. E depois desse relacionamento, ela ficou um tempo na casa do namorado, porém, ela já queria se mudar. Então, ela tava, assim, desesperada procurando por um apartamento. Então, ela e os seus amigos, o Mo e a Gert, começam a procurar um lugar pra Tiff se mudar, até para dar um empurrãozinho e ela de fato fazer essa mudança acontecer. E então a Tiff vê a possibilidade de dividir um apartamento com um desconhecido. E a dinâmica dessa divisão, ela é muito diferente e é o que faz esse livro, a proposta desse livro ser tão interessante. É mais ou menos assim, eles vão morar na mesma casa, só que não vão morar ao mesmo tempo. Então, o acordo é que a Tiff ficaria com a casa pelas noites e pela manhã, e a pessoa que dividiria com ela, que é o Leon, pegaria a casa à tarde, né? No final da manhã e a tarde inteira a casa seria deles. Isso só é possível porque a Tiff trabalha de tarde e o Leon trabalha à noite. Então, essa dinâmica super dava certo pra acontecer. E aos finais de semana a casa também seria da Tiff, já que o Leon, ou Leon, não sei, ele vai pra casa da namorada. Então, assim, tava super certa a dinâmica, dava super pra acontecer. E, de fato, esse acordo acontece e eles começam a dividir a casa com essa dinâmica meio doida, dormindo na mesma cama, inclusive. É óbvio que eles delimitam ali um lado. Então, esse lado é o do Leon e esse lado é o da Tiff. Mas eles dormem no mesmo lugar, porém em horários diferentes. Bom, o Leon e a Tiff, eles não se conhecem. E mesmo não se conhecendo, eles acabam fechando esse acordo de morar, né, com essa dinâmica meio doida juntos. E aí o que acontece? A comunicação deles é basicamente por post-it. Inclusive, quem tem o livro físico, na parte de trás do livro, tem vários post-its, porque isso é uma parte muito legal do livro. Eles de fato se comunicam o tempo todo por post-it. Então, a Tiff escreve de manhã um recado, sei lá, deixei um bolo na geladeira. E de noite ela vê a resposta do Leão. Então é bem legal, é bem engraçado o livro. Tem partes bem fofinhas, bem engraçadinhas. E essa comunicação por post-it, né, bem antiga, né, bem rupestre, digamos assim, acontece muito porque também a namorada do Leão não queria que a Tiff conhecesse o Leão pessoalmente. Então ela meio que faz de tudo para que eles não se conheçam, né? Levemente ciumenta.
E aí eles vão se comunicando por post-its, né? Aquilo que precisa ser comunicado por post-it, eles vão comunicando. E eu também quero destacar alguns detalhes da narrativa desse livro. A história, ela é narrada em duas perspectivas, ou seja, um capítulo é da Tiff e o outro é do Leon. Então, inicialmente pra mim isso foi muito confuso, porque eu não tava entendendo a dinâmica do livro. Então eu tava lendo e eu não tava conseguindo entender o que tava acontecendo, porque do nada a história para. E é um pouco difícil no começo, mas quando você pega a dinâmica do livro, fica tudo certo e você consegue ler perfeitamente. Mas até você pegar, me irritou um pouco o livro isso, porque eu não tava entendendo por que a história cortava do nada, né? Então, de fato, durante o livro todo não vai ter exatamente uma continuidade, porque vão ser perspectivas diferentes, né? O Leon, ele é enfermeiro e a Tiff, ela trabalha numa editora. Então, são realidades muito diferentes. Um capítulo, mesmo que tenha a ver com o outro, não é uma continuidade. Então, isso pode ser um problema, mas também não. Pra mim foi ok. Só no início mesmo que foi um pouquinho ruim, mas depois eu peguei o jeito e ficou tudo certo. E aí também, um outro detalhe é que pelo livro ser dividido em duas perspectivas, o Leon também acaba sendo o protagonista do livro. Então, a gente tem um livro com dois protagonistas, né? A Tiff e o Leon, o que na minha opinião é bem legal. E o livro, mesmo sendo uma comédia romântica, ele também trata de temas importantes e de temas, digamos assim, mais pesados, né? A Tiff, ela passou por um relacionamento abusivo. Esse último relacionamento dela, né, que ela teve que se mudar na casa e tudo mais, foi um relacionamento bem conturbado, bem complicado. E a autora trata muito isso no decorrer da história. E assim, a Tiff, ela tá saindo desse relacionamento que ela foi psicologicamente abusada, né? E o namorado dela, ele é meio doido, é o Justin. E assim, foi muito ruim porque a Tiff tinha terminado com ele um relacionamento de anos e passou pouco tempo ele já tava com outra garota. Então assim, foi muito complicado esse ponto da história. Dá pra ver claramente que é um relacionamento bem abusivo mesmo, um relacionamento bem conturbado, tóxico e tal. Esse é um ponto que talvez não seja característico de uma comédia romântica, mas eu achei que coube muito bem na história. Na minha opinião, a autora tratou isso muito bem, assim. Teve uma sensibilidade, né, pra falar sobre o tema e, na minha opinião, foi muito bom. E um outro ponto muito legal do livro é que há esse contraste, né, entre a vida da Tiff e a vida do Leon. E dando ênfase na vida do Leon, foi bem legal porque a autora mostra como é o dia a dia de um profissional na enfermagem, né? Ele trabalha com pacientes de várias idades, desde idosos até crianças, e ele tem um relacionamento muito fofo com uma paciente que é a Holly. Ela é pequenininha, criança, eu não lembro a idade dela, ela tinha em torno de 10, 9 anos, e é muito bonitinho como eles se tratam. Ela gosta muito do Leon e ela é bem assim curiosa, então ela acaba descobrindo muita coisa da vida do Leon, inclusive que ele mora junto com outra pessoa. É bem legal, assim, essa descrição que a autora faz da vida profissional da Tiff também. Ela trata muito bem o dia a dia, as coisas que ela passa, as dificuldades, as raivas que ela passa, tudo é muito engraçado. E do Leon também. É muito bem descrito, é muito bem detalhado. Na minha opinião, um ponto muito positivo do livro. E um detalhe também que eu acho que é legal destacar é que o Leon tem um lado muito forte, assim, apegado à sua família. Principalmente com uma pessoa em especial que vai ser, assim, importante para a narrativa do livro em muitas partes, né? Então, ele é muito pegado à sua família. E eu não vou dizer porquê, senão eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Mas eu acho que esse é um ponto que vale destacar e que vocês vão perceber caso vocês leiam Teto para Dois. E alguns detalhes do livro em si, eu acredito que esse livro não deva ser lido por crianças menores de 15, 14 anos. Mesmo sendo um livro leve, uma comédia romântica, né? Como eu falei, ele trata de alguns temas mais adultos, digamos assim. Mais adultos, né? Então eu acho que não vale muito a pena ler. Se você tem menos de 15, 14 anos, eu não acho que seja uma leitura muito legal pra você fazer. Contudo, né, a linguagem do livro continua sendo muito acessível e muito fácil de entender. E esse é um ponto que eu gosto muito de enfatizar aqui, porque tem muita gente que não tem um costume, né, de ler, não tem um hábito de leitura, e às vezes
deixa de ler um livro por ter uma linguagem difícil. Então, se você tá interessado nesse livro, pode ler ele com tranquilidade, porque a linguagem é muito acessível, você não vai ter dificuldade em entender palavras, pontuações e coisas do tipo. Ele é realmente um livro muito legal de se ler, muito gostoso de se ler. E o livro, ele tem um diálogo e uma dinâmica muito legal entre os personagens, e eu achei que isso também foi um ponto muito positivo. E eu adorei a descrição que a autora faz dos sentimentos e dos pensamentos, principalmente da Tiff, que ela é mais... ela se expressa mais, ela é uma personagem mais expressiva, então eu achei que foi bem legal essa parte que a autora enfatizou, né, no livro. E assim, dando uma opinião bem sincerona, eu acho que esse é um livro que você tem que ler ele de maneira, assim, despretensiosa, sem esperar, sem tantas expectativas. Mesmo que a proposta do livro seja muito diferente e muito legal, eu acho que é um livro que a gente não pode jogar todas as expectativas em cima dele, porque ele não vai suprir todas as suas expectativas. De fato, é um livro gostoso. Eu acho que é um livro pra você ler assim, pegar e, sei lá, tô com vontade de ler um livro leve, fácil de se ler. Esse livro é um livro bom pra você fazer isso. Ele é um livro que você consegue ler até que rápido, por ter essa leitura mais fluida e também por ser uma história gostosa, mas ele não é um livro, uma comédia romântica que eu colocaria ali no meu top 10 de comédias românticas. É um livro bom, um livro legal, é um livro gostoso, mas tem esses poréns que eu destaquei. Eu acho que você tem que ler ele bem despretensiosamente, sem gerar muitas expectativas, sabe? E se você já vai ficando por aqui, eu vou dar alguns spoilers se você é do time que não gosta de spoilers assim como eu. Então, obrigada por ter assistido esse vídeo, se inscreve no canal, deixa aí um comentário, um like, me fala o que você achou. Se você ficou com vontade de ler o livro ou não, me responde aí nos comentários. E um beijo, até a próxima resenha. E vamos para os spoilers. Bom, eu vou deixar com vocês 2 spoilers, que eu acho que são spoilers bem legais. O primeiro deles é que eu comentei, né? Que o Leon, ele tem esse apego, tal, com a família, e tem um motivo muito especial por isso, e muito importante. Ele tem um irmão chamado Rich, e esse irmão dele está preso. Porém, ele foi preso injustamente. E o Leon é um dos únicos da família que de fato acreditam que ele está preso injustamente e tenta lutar para que o irmão saia o mais rápido possível da cadeia. Então, esse é um ponto muito legal que a autora trouxe no livro e que eu acho que vale a pena ser destacado. E o segundo spoiler que eu dou aqui pra vocês é que começa a rolar um clima entre a Tiff e o Leon desde o dia que a Tiff, sem querer, entrou no banheiro enquanto o Leon estava tomando banho. Ou seja, Leon estava lá peladão, tomando banho, e a Tiff entrou apenas de roupas íntimas e os dois se viram pela primeira vez. Esse foi o primeiro contato pessoal com os dois. Então, assim, rolou um climão. Não um climão exatamente ruim, mas depois rolou um clima, né, aquela coisa toda. E depois a gente fica torcendo o livro inteiro pra que aconteça alguma coisa entre os dois. Pra que eles deem um beijo, pra que eles... eu não sei, alguma coisa. E pra vocês saberem se rolou alguma coisa ou não, vocês vão ter que ler o livro. Porque esse spoiler eu não vou dar, me recuso. Então eu deixo pra vocês esses 2 spoilers. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal e, se quiser, também deixe um comentário me dizendo o que achou da resenha. Então é isso, um beijo e tchau, até a próxima resenha.